Pessoal, meu nick é Capfred e hoje nós vamos falar um pouco de aviação real. Isso aí sou eu voando 727 em Santiago do Chile. Aí sou eu voando Paulistinha do Aeroclube do Rio Grande do Sul, lá em Capão da Canoa, aqui no litoral. E eu vou falar sobre quando eu comprei o PUVAI Papai Uniforme Vitor Alfa Índia, tá ele no hangar lá do Aeroclube do Rio Grande do Sul. Fernandão, mecânico aí, dando uma geral nele. Olha a posição que o coitado tem que ficar, mas eu também dava uma mão, olha lá, a gente passava final de semana todo junto. Vamos falar um pouco de um voozinho que eu fiz aí de 3 horas que eu editei para mostrar para vocês. Essa então é o ponto de espera da 08 do Aeroclube do Rio Grande do Sul, checando o magneto, acelera o motor, desliga o magneto 1, vê a queda de RPM, liga o magneto 1 de novo, desliga o magneto 2, vê a queda de RPM. Quando a gente estiver mais adiante ali eu vou falar o que são os magnetos. Eles geram centelhas para uma vela por cilindro, e cada cilindro tem 2 velas. Se eu desligo o magneto número 1, vamos ali para o cruzamento da 08 então, eu e a patroa aí. Se eu desligo então o magneto número 1, eu desligo todas as velas número 1 de cada cilindro, ou seja, cada cilindro ao invés de 2 velas vai funcionar com uma só, então ele tem uma queda de RPM. O que eu estou testando? Se o magneto 2 está funcionando, ou seja, se eu desligar um e o 2 também tiver, ele vai morrer o motor. E se todas as velas estão funcionando ligadas àquele magneto, e depois no segundo a mesma coisa. Por quê? Porque se eu desligo o magneto 1, ele vai funcionar só no magneto 2, e uma vela do magneto 2 estiver ruim, ele vai funcionar com 3 cilindros ao invés de 4 e vai começar a engasopar, certo? Mais detalhes a gente pode comentar depois ali nos comentários. Ali então na 08 aí, ó, cruzei a cabeceira 08 do Aeroclube do Rio Grande do Sul. Não tem muito cheque pré-decolagem para fazer com ele. Motor toda a frente. Ele tem é um Conquest 180 que apareceu na foto. Se quiser dar um Google ali para ver. Ventinho da direita, dá um aleirãozinho para a direita. A patroa vai no WhatsApp ali, ó, avisando que a gente decolou. A gente voava lá pro interior com a família. Esse motor é um Rotax 912 sem HP e o bicho sobe legal, ó. Nariz para cima, ele balança bastante, é um ultraleve, ou seja, como a gente pode ver, tem nuvens cúmulos no céu, indica o quê? Que tem bastante convecção, ou seja, ar quente subindo. Ele é muito suscetível a isso aí, então qualquer rajadinha de vento ele dá umas balançadas. Pós-decolagem então, recolhi o flap, baixei a mão ali, porque ele é tipo um freio de mão. Vou a 90 graus para a esquerda ali, fazendo um circuito padrão pela esquerda. Desliguei a bomba elétrica ali, ligando o rádio, o volume dele, ajustando. Mãozinha na manete ali de potência. E vamos tentando voar paralela aí ao nosso aeroclube, ali na esquerda ali. Estão vendo os hangares? Um pouco à esquerda ali, posição de 45 graus aos hangares e a pista ali do Aeroclube do Rio Grande do Sul. Estamos na perna contra o vento. Deu uma cortadinha aí, vamos cruzar então Rio Guaíba, direção oeste aí pro interior. Você vê que começa a sair um pouco mais alto, ele começa a ficar mais estável, né? Começa a balançar menos. Passar em cima do rio também, porque daí tem menos convecção em cima da água ali. Vambora, cruzando o rio e a patroa não larga o WhatsApp. É dureza, né, velho? O bicho vai segurando na mão daqui até lá. Olha o visual. A gente ia mais ou menos a 3.000 pés, dependendo, 3 ou 4.000 pés de altura. A partir daí tinha que voar nível de voo, daí seria 055 ou 045. Par ímpar, esse aí era par, então 045 teria que ser, ou 065, né? A gente voava abaixo, porque não tem porquê ir mais alto que isso. 3.000 pés, dá uns 1.000 metros mais ou menos de altura. Fora que tinha uma camadinha ali, vocês estão vendo à frente? E a gente tem que se manter abaixo da camada. GPSzinho ali, cara. GPS Garmin 296. Cara, esse ultralevezinho aí eu tive durante 3 anos. Eu convenci a patroa aí de que casa era secundário, que a gente podia pegar o dinheiro que guardou para comprar uma casa e eu podia dar o meu carro e raspar esse dinheiro e comprar. Já vendi já faz uns anos. Desfiz, peguei o dinheiro de volta e botamos no nosso apartamento e tal. Mas ó, até que é estável depois que a gente tá numa certa altura, né? Só que são 3 horas sim, bicho, ó. Dá uma compensadinha, acerta o motor aí, ó. Mãozinha pra baixo ali quando eu baixo, é uma rodinha de compensador ali que eu vou botando. Ó o sistema de ar-condicionado ali que a patroa mexeu, viu? Ali é um chegando já lá pra... Tô apontando pra ela, tá vendo ali a cidade, ó? Aí eu vou mostrar pra ela, tá mais ou menos pra lá,
segue a direção daquela estrada, vem não sei aonde, tem onde que é a pista. Pistinha de grama, de aviação agrícola. Cara, isso aí era uma aviação muito mais divertida do que qualquer outra, bicho. E voo de ultraleve, aí o cara precisa de, salvo engano, 25 horas de instrução. E ultraleve tem de tudo, meu. Tem de preço de uma Bis até de uma Mercedes. É que agora o dólar a R$4 é tudo a dólar, né? Naquela época que eu comprei, ele era tinha 1,5. O dólar tava 1,5, cara. Então realmente era, sei lá, 1/3 do que vai ter hoje. Vamos se preparar para a descida então, sentando, a patroa sentando direito aí se ajeitando na cadeira. Ele é meio barulhentozinho assim, você vê, essa GoPro aí que tá gravando, ó. Fica um barulho bem chatinho, mas com fone, cara, você usa o intercom ali, não dá nada. PU vai que vai. Reduzindo então, vou matar a velocidade para entrar no circuito. Conquest 180 é o aviãozinho da Embraer, motorzinho sem HP. Era para usar gasolina de aviação, mas no Brasil quem é maluco de abastecer um avião com... Desculpa, era para usar gasolina de carro, né? Gasolina de posto. Mas no Brasil quem é maluco de abastecer com gasolina de posto? Vem um troço batizado em gasóleo e tu cai no meio do caminho. A patroa vai ficar de cara que eu botei a cara dela aí, ó. Essa GoPro ela dá uma deformada na nossa cara, né? O bicho fica meio queixudo, assim, meio coisa. É beleza, ela ficam meio irreconhecíveis aí. Uma grande angular, sei lá como é que é o nome disso aí. Tá de olho então ali na nossa pista de aviação agrícola, uma pista de grama, vocês vão ver. Aí, eu acho que eu tô passando através da pista, tem um pessoal lá esperando pra buscar a gente. É bacana do cara aí de ultraleve assim, são 635 km de carro, cara. E de avião dá 550, porque é linha reta, né? O carro vai serpenteando. Aí que você chega lá, se não tiver quem te busque, tu tá no meio do mato, né? Você acha que vai ter Uber? Aí, ó. Vou no paralelo à nossa pista. Eu dei uma volta pro pessoal ver quem estava chegando aí. Sinal com as asas aí, dá uma balançada nas asas, tá vendo? Beleza. Quando você vai operar numa pista assim de grama, de interior, é sempre bom você dar uma circulada antes e olhar, né? O ideal até é vir fazer uma passagem baixa por cima da pista, ver como é que tá a condição dela, se tem buraco, de repente choveu, abriu um buraco, tem um animal solto na pista correndo, né? Não é um aeroporto comercial com vários voos e etc. São pistas homologadas, mas pista no interior, né? Quer dizer, quem opera aí aviação agrícola, quem opera aviaçãozinha do interior sabe que não dá para você confiar 100% de que a condição esteja boa. Pode ter aberto um buraco ali, alguma coisa. Voa por conta e risco, né? Aviação experimental também. Esse aviãozinho aí, cara, é asa de tela, velho, de tecido. E a estrutura dele é de fibra de vidro. A portinha ali meio de plástico, bem levezinha, vocês vão ver. Não sei se aparece ali. Gira base. Vai matando a velocidade, girando base. Agora eu tô voando perpendicular, ou seja, a pista tá bem 90 graus à nossa esquerda, igual eu faço assim nos vídeos do War Thunder. Bomba elétrica, liguei a bomba elétrica, a gente liga para ter uma... Vai que a bomba mecânica falha, né, na hora do pouso. A bomba elétrica é uma redundância, ela é ligada normalmente quando tem pane e na operação de pouso e decolagem. Olha a pista ali, ó. É grama, fio. É uma graminha cortadinha. Vocês vão ver que vai uma barulheira danada quando eu tocar na pista. Mas não é que o avião tá se desmanchando. É que a GoPro tá no metal. Eu não botei uma coisa ali pra dar uma amortecida. Então ela ficou batendo. Vocês vão ver. Finalzinha, ventinho de direita lá. Vento da direita, como é que a gente pousa na real? No War Thunder não tem vento, né? Asa pra direita, pedal pra esquerda. Tipo uma glissada, tá vendo agora? Ó? Vou abaixar a asa direita. Eu tenho que abaixar a asa direita, senão ele corre pro outro lado. E quando ele chega perto do chão, ele balança, ó. Tocou. Suave.
Viu? Essa barulheira toda é o encaixe da GoPro batendo ali. Beleza. Passa a régua, fecha a conta e vambora. Voozinho. Que saudade desse bichinho, velho. Vendi faz... Vai fazer 5 anos já, cara. Como passa rápido o tempo, cara. Aceleradinha. Vamos botar no hangar. Até na boca do hangar aí. Depois a gente puxava com um garfo. O pessoal da aviação agrícola emprestava o hangar pra nós aí, dos amigos aí. Na época boa da vida. Desliga tudo, desliga a rádio. Desliga transponder. Desliga parte elétrica. Desce. E cumprimenta os amigos. É isso aí. Show de bola. 3 horas. 550 quilômetros. Tamo aí. Feito.